autoral. Paralelo a isso, eu desenvolvo alguns trabalhos comerciais, envolvendo coisas que eu desenvolvi, por exemplo, videomapping. Videomapping, eu sou muito contratado para fazer videomapping, muitas vezes videomappings corporativos. Eu tento levar experiências do meu trabalho autoral, mas não é aceito, né? Me parece que existe um universo assim, corporativo que tem condições de absorver esse tipo de tecnologia, mas é tudo muito careta, assim, né? Claro que assim, as técnicas a gente aplica, mas os conceitos visuais, mesmo assim, muito pouco absorvido, né, por esses caras. Eu estudei engenharia 2, 3 anos, abandonei, fiquei um tempo trabalhando, eu fui trabalhar com cenografia, aí da cenografia eu falei, putz, acho que eu vou fazer arquitetura, fiz arquitetura, comecei a entender algumas coisas da arquitetura, não consegui concluir o trabalho final, porque eu estava dentro do Mackenzie, uma estrutura mais burocrática, que aí na hora que eu vi que já não era mais arquitetura, era arte que eu estava lidando, já a instituição já não assimilou, já estava desenvolvendo trabalhos de forma profissional, assim, então já me senti compelido a já partir para uma pesquisa autônoma mesmo, né? Apesar de eu não ter me encaixado naquela estrutura da engenharia, porque é aquilo, né? O cara com 18 anos, você escolher uma universidade, é um problema, né? E durante a engenharia, logo no finalzinho da engenharia, eu já comecei a fazer umas experiências com vídeo, como VJ, né? Projetar em festas e cortar os vídeos e projetar em tempo real ali, né? Isso, coisa bem arcaica ainda. Aí saí da engenharia, comecei a trabalhar, né, fazendo alguns bicos de VJ, aí fui trabalhar com uma empresa de cenografia que me abriu o olho para outras possibilidades. Mas a arquitetura enrijeceu também de novo a pesquisa, né, porque aí a gente está falando de arquitetura, pilar e viga. Qualquer coisa que saia disso é um absurdo, não se encaixa ali, esse flerte que existe com as outras artes me pareceu muito, com as outras áreas do pensamento me pareceu muito fraco, assim, sabe, para conter. E se for para dividir minha vida, ela divide em 2 partes: o trabalho autoral, autônomo, onde eu crio instalações, multimídia, performances audiovisuais, experiências diversas, nessa conexão arte-tecnologia, né, que é o ponto que me interessa aí na história, como a tecnologia é geradora de arte, como a gente controla essa tecnologia, como não controla, e tudo mais. E tem um trabalho paralelo que se soma aí, que é servir de alguma forma ao mercado com alguns tipos de trabalho, assim, principalmente trabalhos de mídia, né, para agência de publicidade, campanhas publicitárias, coisas do gênero. Porque aí eu tenho que deixar de lado bastante, né, a ideia do autoral e servir um conceito que já vem de um outro pensador, uma pessoa que criou, né? Olha, eu acho que até é uma coisa meio comum assim no meu trabalho. Eu percebo que eu nunca paro de pesquisar novas ideias, assim. E muitas vezes elas não se finalizam. Elas estão sempre na fase de pesquisa, são sempre recortes de coisas, de ideias, de estruturas para trabalhos que estão ali. Quando surge uma demanda, eu começo a conectar as coisas e tentar entender como elas funcionam. Por exemplo, porque aí tem umas situações, por exemplo, como a gente está trabalhando dentro dessa ideia do generativo, da criação em tempo real do computador, através de uma programação, está criando peças sonoras e peças visuais, eu não tenho por que limitar o tempo disso daí. Pode ser uma performance de 1 hora, de 1 dia, de 1 ano, eu limitar isso é muito voltar para a estrutura do cinema tradicional, talvez, né, que ele tem 1h30 ali para tudo acontecer, e ele não. Então, por exemplo, como a gente tem uma situação mercadológica estranha no Brasil, assim, principalmente pro artista da tecnologia, né, são poucos festivais, poucos espaços que tem, a gente está sempre em contato, tentando entender quais são os lugares que permitem esse tipo de apresentação. E aí eu modelo, a partir dessa, Festival X
procura performance em torno de 45 minutos. Então eu tento modelar aquilo até chegar em algo próximo desse tempo ou desse formato, né? Tento pesar os dois, né? Qual formato que me interessa e qual formato que eu estou disposto a apresentar ali. Dessa ideia da computação totalmente inserida dentro da criação artística, né? É uma ideia muito recente. Então ainda os espaços que vão caber esse tipo de trabalho ainda se apropriam de outros formatos, né? Vem, sei lá, de uma apresentação de dança, pega esse formato e tenta aplicar ali. Já existem novas experiências, tentando criar novos formatos para isso. Mas que não é um problema, é um módulo, assim, né? Ele é um trabalho relativamente... A ideia dele é muito simples. Eu queria traduzir... A minha primeira ideia foi como eu vou traduzir um som em imagem, né, de uma forma bem simples. E aí eu comecei a dissecar o que é o som, fisicamente. Como é que ele é? O que ele é? Ele é uma onda que se propaga no espaço. E essa onda tem várias características. Amplitude, frequência e tudo mais. A partir do momento que eu dissequei isso, eu comecei a criar uma relação muito simples. Por exemplo, eu ia lá e desenhava um quadrado branco. E eu falava que a transparência desse quadrado ele está associada ao volume de som de determinado facho da frequência. Né? Ele cria a tradução e ele interpreta ali. E eu estou deixando essa interpretação para o computador. Porque como eu vou fazer isso, só que assim, eu não vou trabalhar mais com um retângulo. Um retângulo é a primeira regra que eu crio. Aí eu vou falar para o computador, agora façam 1000 retângulos e analise essa onda sonora 1000 vezes. E aí que existe um fator que eu não controlo. Porque a partir do momento que eu crio uma regra básica para uma coisa e falo para ele repetir isso infinitas vezes, eu perco o controle do que está acontecendo. Porque eu não tenho como, só ele tem como calcular todas as possibilidades a partir dali, eu não tenho a menor condição de fazer isso. Olha, ele é uma coxa de retalhos, foi produzido em vários momentos da vida. Acho que para finalizar ele como um produto final, assim, como uma ideia, um conceito final, foi em torno de 2 meses, assim, para poder, desde a preparação da ideia da trilha, né, como é que esse som ia ser gerado, conectar cada parte, porque daí você tem que ir juntando todos os momentos para entender, tentar criar uma certa narrativa, ou pelo menos uma linha do tempo ali coerente, né? Ela não é uma narrativa coerente, né? Ela existe, eu tento criar uma progressão de formas, e na verdade, como é o meu primeiro projeto 100% generativo, talvez eu tente explicar coisas para mim mesmo ali naquele trabalho. Então eu crio situações muito didáticas, assim, de relação som-imagem. Então, esse som vai fazer essa imagem o tempo inteiro, né? E vou explorando todas as variantes possíveis ali. Porque o processo é assim, testo formas, né? Eu testo conceito. O processo foi mais ou menos assim, eu criava uma regra visual. Por exemplo, essa que eu falei, do retângulo branco, que a opacidade desse retângulo não está ligada a um som. E aí eu falo para o computador espalhar 1000 retângulos desses na tela.
Então, cada retângulo vai responder a uma parte da frequência sonora. Aí eu começo a testo música de outras pessoas. E é muito visível a reação daquela imagem. Tem com música clássica, com música eletrônica, com rock, com pagode, é bem visível mesmo. Cada aspecto, cada tipo de música, cada tipo de frequência sonora modifica radicalmente o jeito que essas imagens se formam. Eu tendo a regra visual que eu quero trabalhar, eu começo a trabalhar na criação dos elementos sonoros que eu quero usar. Basicamente eu uso elementos da música eletrônica, assim, porque eu acho que tem a ver com o que eu estou falando. Estou falando de códigos visuais, eu também quero trabalhar com códigos sonoros. E tento explorar essas... dentro da síntese sonora eletrônica, esse elemento ficou legal, tá bom. A partir que eu tenho alguma série de elementos sonoros e tenho um elemento visual, aí eu começo a coordenar uma ideia do computador tomar um pouco à frente da composição sonora. Aí eu crio alguns elementos randômicos que ele vai gerar de um jeito ou de outro. Então eu dou essa possibilidade do erro para a música também. E a hora que eu conecto os dois é ao vivo, onde eu envio o som para o programa de computador para ele poder gerar as imagens. São abstratos. Em alguns momentos eles chegam a tentar ter uma estrutura rítmica, talvez, mas se perde novamente, porque são as horas que o programa toma controle ali, né? Na época não eram 12 performances, eram 12 trechos, né? Ele era composto de um... Não vou comparar com ópera, mas quando você separa em 12, talvez 12 músicas numa banda de rock, sabe? Tá. Acho que tem mais a ver com isso. Não, ele foi sempre apresentado nesse mesmo formato, só com as variações da própria randomicidade ali do software, do áudio que vai sendo produzido. Mas basicamente raramente eu mudava algumas ordens de acontecimentos. Eu acho que o extremo da imagem tem muito a ver com isso que a gente estava falando agora, né? Que talvez eu não acho que é um resgate, mas continuar uma linha de trabalho ficou perdida em algum lugar aí, uma estética que também não sou só eu trabalhando nessa linha. Tem muita gente trabalhando com essa ideia, né? Uns elementos mais simples. E o extremo na imagem tem a ver também com essa ideia de ser estroboscópico, muito estroboscópico, então você tem micro-interrupções ali na percepção do que está acontecendo, entre o preto e o branco, né, o totalmente claro e totalmente escuro. O som também ele tem as características extremas, porque aí eu tento chegar nas pontas do espectro sonoro mesmo, no mais grave possível, no mais agudo possível. Porque fisicamente eles têm o seu corpo percebe isso de outra forma. A gente está muito acostumado com o som que nos rodeia, ele está numa faixa muito comprimida dentro do espectro sonoro, né? E até o som que a gente consome na televisão, no rádio, ele também está dentro de uma faixa. Eu tenho que pular para fora, para as bordas de fora dessa faixa. A gente deixa na mão do algoritmo, né? Que é dessa fórmula que você aplica, é uma fórmula rígida, ele aplica uma fórmula rígida para fazer essa progressão, e o belo é a fórmula, não é a forma final, né? Ela tem essa qualidade mesmo. Eu particularmente acho, essa estética que eu tento, de certa forma, principalmente em grandes projeções, ele se apresenta muito bonito. Para mim, nessa de reduzir, chegou uma hora que eu falei, não, vou reduzir a cor também, né? Sim. É preto e branco.
toda variação que é possível a partir de sobreposições de preto e branco. Começa a ter uma variação ali. Claro que não tem cor, mas é possível você chegar em ideias de profundidade, de transparência, outras usando só esses elementos, né? Abstratos, né, obviamente.